Olá, amigos e amigas aqui da TV Humana. Hoje, no programa Papo na Cidade, eu tenho o enorme prazer de conversar com meu amigo Diogo. Nós estamos aqui geograficamente bem distantes um do outro. Eu estou falando de Santo André, aqui no ABC Paulista, onde resido, e meu amigo Diogo fala do Sul. Ele vai falar aí a cidade que ele está e tudo mais. Tá bom? E aí, Diogo, começamos aí perguntando o seguinte: tá muito frio aí? Porque hoje, aqui, que nós estamos gravando esse programa, aqui em Santo André tá uma geladeira. Tá parecendo aqui, dá para criar pinguim aqui na rua. E aí? Quantos graus? Quantos graus aí, meu amigo? Aqui dá uns 15 graus hoje. Aqui daqui a pouco já baixa mais, aí para uns 13. Eu tô falando de Porto Alegre, meu amigo. E Porto Alegre. Agradecendo esse convite maravilhoso de estar aqui contigo. Porto Alegre amanheceu com 6 graus. Então, 6 graus, caramba. 15 graus para o gaúcho a gente chama aqui de um frescor. Não chega a ser exatamente. Os pinguins estão todos aí já, né? Não. Os pinguins começam a aparecer a partir dos 4 graus, 3 graus. Aí o nosso litoral acaba amanhecendo com alguns pinguins. Tá certo. Bom, Rodrigo, você é um palestrante aí, é um especialista em negócios, vendas e tudo mais. Conta para quem está aqui nos vendo um pouco sobre você aí, sobre essa experiência sua aí na área de negócio, o que você faz, onde trabalha, onde trabalhou e tudo mais aí, tá bom? Legal, que bom. Eu sou um cara que comecei muito jovem a trabalhar, mas os trabalhos regulares vieram quando eu comecei a fazer o curso de História. Dei aula por alguns anos, 5 anos aproximadamente, num grupo que tinha aqui em Porto Alegre e na Grande Porto Alegre, de pré-vestibulares e EJA. Com o tempo eu acabei me desencantando da profissão. Eu escolhi a História, escolhi a licenciatura, né, por ser um filho de professor, ter uma irmã professora, mas não era exatamente o caminho que eu queria tomar. Descobri isso no final do curso, né? E aí fui me aventurar na área comercial, né? Por um período fui trabalhar numa operadora de telefonia, numa loja de shopping, e lá eu descobri que eu tinha uma facilidade em comunicar, eu tinha uma facilidade em passar para as pessoas a ideia que eu queria passar, ou a visão de alguma situação através do ângulo que eu estava visualizando naquele momento. E aí, em 13 meses, eu fui o melhor da loja, no 5º mês eu fui o melhor do Rio Grande do Sul, e a partir do 8º mês eu fui o vendedor campeão de vendas no Brasil. Caramba. Até hoje, obrigado. Até hoje nessa operadora, até hoje não, porque foi uma única vez, então não tem como ser diferente. O primeiro modem 3G, não sei se tu lembra, Francisco, no início dos anos 2000. Eu fui usuário do modem 1G, então eu acho que eu lembro do 3G. Então, o modem da operadora da qual eu estou falando, o contrato de número 000000001, eram 8 números, era 7 zeros e o número 1 do contrato desse modem no Brasil, fui eu que fiz. Fiz para o meu sogro na época, que trabalhava se deslocando e precisava disso. Horrível. Uma porque a tecnologia não estava pronta e outra que eu vendi para o meu sogro, eu só queria me incomodar mesmo. Mas tive muito sucesso nessa operadora, tive muito sucesso com vendas, o que fez com que eu atendesse, eu fosse o ponto focal da loja em atendimento. E com isso eu atendi pessoas mais importantes, pessoas com mais valores, pessoas com mais demandas, né? E isso foi chamando a atenção de algumas pessoas, e em determinado momento eu fui convidado para participar de uma seleção, e isso é importante, eu não vou contar cada ano da minha vida de lá para cá, mas esse é o momento importante dessa virada profissional, onde eu fui convidado para participar de um processo de seleção
onde só eu estaria concorrendo, para instrutor comportamental. E aí abriu uma grande lacuna no meu cérebro do que seria um instrutor comportamental. Era uma empresa do Grupo Telemar, uma empresa de contact center, né? Tinha 123 mil colaboradores no Brasil, e eles estavam atrás de alguém que tivesse a capacidade de compilar conhecimentos e estruturar esses conhecimentos em um curso, ou em uma explanação, ou algo do tipo, né? Na época, eles eram atendidos por uma consultoria que construía esse material intelectual, mas não fazia a entrega disso aos colaboradores. E aí, quando a coordenadora de seleção dessa empresa foi até a loja que eu trabalhava e foi atendida por mim, ela falou: olha, eu queria te fazer uma proposta de emprego. E aí eu, querendo ganhar um pouco mais de ponto, eu tinha 19 anos na época, entre 20 e 19 anos. E aí eu disse: olha, se a senhora aguardar até o final do expediente, eu vou te dar atenção, mas nesse momento eu visto esta camiseta desta empresa e neste local eu não vou falar sobre uma proposta de emprego. Acontece que ela me esperou, e aí fui trabalhar nessa empresa, onde teve uma virada profissional muito importante para mim, porque eu saio da relação comercial prioritária, que era o atendimento que eu fazia nessa loja, e começo a trabalhar com desenvolvimento de pessoas. E aí é onde eu me apaixonei. A gente está falando de 2007, aproximadamente. 2006, 2007. E lá eu tive, me foi apresentado todo esse conhecimento, e eu só repliquei ele durante 2 anos e meio, por muitos lugares do Brasil. E eu me apaixonei pela gestão de pessoas, me apaixonei pelas vendas, me apaixonei pela interação, me apaixonei por pessoas em si, né? Inclusive, a frase, né, que eu falei, que a recrutadora na época chamou bastante atenção, foi quando eu falei: eu sou apaixonado por pessoas. E é verdade, eu sou apaixonado pelas relações, eu sou curioso, né, sobre quem são as pessoas, sobre suas ansiedades, sobre seus sonhos, suas possibilidades, suas capacidades, e comecei a seguir esse caminho, né? E aí já me formei em cursos complementares, analista comportamental, hipnólogo, fazendo alguns cursos assim. Não existia na época ainda a palavra coach, né? A palavra coach vem a partir de 2008, então eu ainda trabalhava a ideia de gestão e estilos de liderança, né? Com o advento do maravilhoso livro do James Hunter, né? O Monge Executivo, que nos traz um novo estilo de liderança, né? Que é a liderança. Eu li esse livro. Maravilhoso. Ele tem mais 3 da mesma sequência, que daí são livros mais técnicos, conceituando a liderança servidora, praticando a liderança servidora, que é um estilo de liderança que eu adoro utilizar, adoro trabalhar. E aí me apaixonei por esse campo. Desculpa te cortar, mas só com uma pergunta aí que surgiu em função do que você acabou de falar. Você leu um livro chamado Virando a Própria Mesa, dos anos 90? Não li o livro, eu li matérias e artigos sobre o livro ou partes dele, mas o livro em si, por completo, eu não li. Um livro bem interessante também do ponto de vista de liderança, porque, na verdade, é como se fosse uma pequena biografia, né, de uma pessoa, mas não é bem uma biografia, na verdade é o que essa pessoa teve que fazer, que era um empresário, vamos dizer assim, garotão lá no começo dos anos 90, né, que teve que assumir uma empresa que era do pai dele, em função de uma fatalidade. E foi um livro aí muito interessante, aí, que por um bom tempo aí, vamos dizer aí, foi toda vez que se falava aí no curso de administração e tal, aí nos anos 90, se falava em ler esse livro, né? Uhum. Ele foi um antecessor aí, digamos assim, do Monge Executivo. Sim. Mas
São leituras aí bem interessantes. Um outro, vamos dizer assim, ferramental aí, que não é bem um livro, que eu vi alguns anos atrás aí, que toda vez, até que começa lá no LinkedIn, inclusive, até para quem não sabe, eu conheci o Diogo pelo LinkedIn, né? LinkedIn, que as pessoas aí às vezes não sabem usar, né? LinkedIn é justamente para isso, conectar pessoas que têm e poderem trocar aí conhecimento, né? Então, quando tem lá alguma discussão, eu menciono sempre isso daí, ó. Tá falando de liderança? Então, assista o filme K-19, o Idolmaker, do Harrison Ford, do ano de 2002. Ah, sim. Um filme sobre um capitão de um submarino nuclear russo. Daí esse filme aí mostra exatamente como que um líder tem que se comportar, né? Porque ele, num primeiro momento, é mal interpretado, e eu acho que os líderes do mundo são assim também, são mal interpretados em sua maioria num primeiro momento, e depois a tripulação lá do navio, o submarino, né? Praticamente o idolatra lá, porque se não fosse por ele ter sido duro no começo, eles não teriam sobrevivido numa situação militar lá que se passa na aventura, né? Então, até pegando esse gancho aí, eu queria ouvir tua opinião aí. Até eu sei que eu cortei você aí na sua explanação aí, mas a gente vai voltar nisso, é só aproveitar aqui o ensejo. Como que você vê um líder hoje em dia? O que é para você um líder, seja de empresa, líder militar, líder estudantil, líder comunitário? O que é um líder para você hoje? Assim, existe muitos conceitos de liderança, existem muitas formas de ver o que é liderança. Mas, para mim, hoje em dia, vale isso para sempre, mas hoje eu acredito que seja ainda mais fortemente representativo, né, o líder que é exemplo, né? Então, um líder para mim hoje, ele é um cara que desenvolve pessoas, e não tem como tu desenvolver pessoas se não for, ou pelo menos não tem como tu alcançar alguém ao ponto de desenvolver se tu não se apresentar para essa pessoa como alguém salutar, alguém inteligente, alguém que vai agregar a essa outra pessoa alguma coisa. Então, para mim, o líder ele é hoje um desenvolvedor de pessoas, principalmente de novos líderes, né? Ou quando não desenvolve um novo líder especificamente, a pessoa tem todo o ferramental para desenvolver esse traço, se deseja, porque também tem um conhecimento um pouco difuso, um pouco misturado na internet, em que todo mundo quer ser líder, ou todo mundo deve ser. Não, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu conheço dezenas de profissionais que preferem trabalhar sozinhos, não querem desenvolver uma liderança para executar no seu campo profissional, e aí conhece e vai atrás de algum conhecimento por causa das suas relações, mas não quer ser efetivamente um líder, né? Alguém que vá à frente, alguém que tenha sobre si os holofotes dos olhares de várias pessoas que estão ao seu redor, abaixo e acima também. Então, o líder, para mim, hoje é alguém que transforma, alguém que evolui, alguém que ensina, que habilita pessoas na sua própria jornada, né? Então, esse é o meu conceito, né? E aí, tu adapta isso a cada realidade, né? Tanto profissional quanto não profissional. A liderança ela não ocorre só se está envolvido um contrato. Pode ser alguma. A partir do momento que tem a partir do momento que tem duas ou mais pessoas, nós temos aí um papel da liderança precisando ser exercida, né? Ou ela é dividida, ou ela é tomada por alguém, mas ela precisa ser exercida de alguma forma, e alguém precisa tomar uma decisão. Nem que seja, vamos combinar que o teu voto vale a 1, o meu vale a 1, e aí vamos ver no que vai acontecer. Ainda assim, alguém precisou tomar essa frente para tomar essa decisão e para fazer isso acontecer. Então, eu concordo em grau, gênero e número com você e acrescento também outras coisas aqui do meu ponto de vista, tá? Como você disse aí, um líder tem que ser alguém que, primeira coisa, ele está disposto a ter sucessão, ou seja, ele criar outros líderes, né? Então, se a pessoa não tem essa visão, né? Então ele é o que nós chamamos aí de chefe, que é aquele cara egocêntrico e egoísta que quer mandar em pessoas.
Aí eu Um tenho uma líder... visão diferente, Francisco. Eu acho legal isso, e eu vou te interromper, desculpa, para a gente poder pegar gancho. É um papo isso aqui. Isso, porque eu sei que tem muita gente que não entende a minha forma de falar sobre isso, e tu tá me oportunizando isso. Então, ótimo. Deixa eu aproveitar. Esse que é o objetivo aqui, estimular você a falar, meu amigo. Eu quanto hoje, né? Deixa eu só atualizar as pessoas, então, para eu acho que seria legal você continuar aquilo lá que você estava querendo finalizar sobre sua pessoa, né? Isso. E daí você já entra nesse assunto. Mas eu vou enganchar já no chefe, no líder, que eu acho que eu adoro. Então, eu comecei a dar... As pessoas que estavam trabalhando comigo, elas saíam para outra empresa e me ligavam. Diogo, sabe aquela palestra que tu deu? Sabe aquele treinamento que tu deu lá na Telemar? Sabe? Vem dar aqui e tal. E aí eu comecei a dar consultorias. Comecei a ensinar pessoas a fazer o que eu faço e tal. E naquele tempo se chamava de consultor de empresas ou mentor, não tinha nenhum outro nome envolvido. Vem depois a palavra coach, vem depois o conceito de coaching, e eu fui me desenvolver, trabalhei, fiz cursos. Hoje eu sou certificado por diversas instituições, o IBC, o Instituto Brasileiro de Coaching, o SBC, Sociedade Brasileira de Coaching, o ITA, né, que é a faculdade da Califórnia, especialista no assunto. Sou formado também, sou reconhecido lá como um trainer. Então, comecei a me desenvolver nessa área, e aí tem vários conceitos que a gente trabalha, e eu adoro trabalhar o conceito da liderança. Se tem alguns conceitos, tem algumas matérias que nós que damos palestras, que nós que somos expositores, consultores, pessoas que trabalham muito com conceitos. Tem um conceito que eu gosto muito de trabalhar, que é o líder e o chefe, como a gente estava tratando agora há minutinhos atrás. Eu tenho um conceito muito legal, que eu gosto, de que o chefe em si não necessariamente é ruim. Então não é que o chefe seja egocêntrico, ao meu ver. Não quer dizer que o chefe seja egoísta, ao meu ver. O chefe, ele se coloca... Quero também já deixar um parênteses aqui, que eu não quis generalizar. Eu disse que eu vejo isso daí em muitos que eu tive na minha vida, né? Porque, até já falando aqui, eu tenho 57 anos e eu estou há 43 anos trabalhando. Então já tive oportunidades aí variadas de conhecer pessoas brilhantes e pessoas medíocres também. Então, também não quero deixar isso aí parecer que eu tenho essa visão geral de chefe. Eu estou dizendo como te conheço, já nem fui considerar esse lado, porque eu sei que tu não pensa dessa forma. E aí, quando eu falo de chefe líder, o chefe, ele tem um papel que vem na história, né? Algumas pessoas se formaram com esses modelos e hoje propagam ele, até porque se focaram muito no trabalho, é o que precisava, era o espaço que tinha, e não puderam, não teve oportunidade de se desenvolver em outros modais, em outras visões sobre como gerenciar, ou sobre como ter a gestão de uma empresa, ou como ter o domínio de uma equipe, seja o que for. Então, algumas pessoas acabaram precisando tomar a frente, tomar decisões quase que sozinhos, porque não tinham como contratar pessoas com o nível profissional que ele tinha para dividir esse conhecimento. E aí se criou um modelo que hoje muitas pessoas olham e dizem, esse é o chefe, é o cara que diz, vou sozinho, eu ganhei, eu conquistei. É que em determinado momento foi necessário. Eu acredito hoje, muito fortemente, que uma empresa feita por profissionais com quase nenhuma experiência, vamos colocar aí exemplo, um call center. Tá? Um call center pequeno, com uma equipe só, um empresário. Esse empresário provavelmente tenha um funcionário no setor financeiro, um funcionário no setor de vendas, talvez, de relacionamento, um administrativo, e aí ele deve ter provavelmente uma equipe de call center. E aí eu estou falando de saque, nem de venda, não precisa nem ser venda pelo telefone, pode ser só saque, atendimento a clientes. Esses profissionais, provavelmente, eles terão uma trilha de conhecimento e de soluções que deve ser executada. Ela não, por ser demandado por uma outra empresa que contratou esse call center, os profissionais não têm muita liberdade de atuação. Eles têm que atuar dentro daquilo que a empresa contratada determinou. Né? Então, provavelmente, esse empresário vai contratar profissionais de base, profissionais com pouca experiência, profissionais novos, né? Pessoas muito jovens, né? que é muito bom para vários
várias questões. Mas, para dividir responsabilidades, dividir decisões profissionais, não são as pessoas mais indicadas. Então, um call center como esse, por exemplo, eu indicaria que o empresário atuasse como um chefe, por exemplo, porque as pessoas precisam ser direcionadas. As pessoas precisam ter um pouco mais de limite, ou ser um pouco mais limitadas nas suas ações, porque neste caso em específico é necessário um direcionamento. Eu até complemento o que você está dizendo aí com ótica de call center, e quem estiver nos ouvindo entenda, não estamos menosprezando de forma nenhuma profissionais de call center, que todos têm valores aí excepcionais, principalmente de call center aí, que tem que ter uma habilidade nativa, cada um deles aí, que é paciência, né? Então, um valor tremendo. Estamos dizendo simplesmente que call centers normalmente tem pessoas que estão no seu primeiro emprego, segundo, etc. Essa é uma realidade aí que nós vemos aí no geral, né? E o que você está apresentando aqui é realmente uma realidade. Num call center, às vezes, mesmo o chefe querendo ser mais líder do que chefe, às vezes ele não consegue, até pela dinâmica, né? Então ali não tem aquele tempo lá necessário para ele olhar uma pessoa, identificar, dar um caminho, querer ajudar na evolução profissional. Às vezes não é uma questão nem de maldade, é realmente que não há condições ali de tempo. Então ele tem que exercer simplesmente o papel de chefe mesmo, que é dar ordens, vamos falar assim, né, e que elas sejam cumpridas, e seguir se elas estão sendo cumpridas ou não, e fazer as correções necessárias, né? Exatamente. Aí prioritariamente, alguns profissionais que divulgam seu trabalho na internet, consultores, coaches e outros profissionais, por uma questão de marketing, começou a criar aquela telinha do que o chefe faz e o líder faz, porque precisava ter um contraste, né, do que eles acreditam. No LinkedIn tem muita simplificação com relação a esses dois conceitos. Que é natural. Então, assim, não acho nenhum absurdo um profissional trabalhar com o conceito de que o chefe é o cara que manda, tal, e o líder é alguém que faz. Não, porque tá tudo bem, dá para se entender exatamente o que é líder, que é a mensagem que quer passar. Mas eu acho que é muito injusto com os chefes a gente limitar as capacidades deles a só questões ruins. Não, tem empresas, tem equipes que necessitam, às vezes, de um profissional um pouco mais impositivo, porque as pessoas não têm experiência, ou é um serviço que necessita uma seriedade que talvez a empresa não teve a oportunidade de contratar pessoas nessa característica, né? E aí, então, o chefe tem esse chavão, né, de ser o cara mais egoísta, mais direcionador. Eu acredito que o líder ele tenha que ter faces, talvez, de chefe em algum momento. Acho que, às vezes, o líder precisa tomar decisões que não são populares, não são simpáticas para a equipe dele ou para a empresa, né? E ele acaba sendo confundido com o chefe. Não, é que, na verdade, não existe um único modelo. O líder, ele precisa conseguir fluir entre os estilos, ele precisa... a liderança situacional, por exemplo, é o estilo de liderança que mais prega, que mais mostra isso. Em que não há um ser humano igual e que dificilmente te encontre situações exatamente iguais. Por quê? Porque situações são formadas por seres humanos que são diferentes de si. Então, a chance de tu ter mais sucesso na liderança é, sim, tu tendo a maior elasticidade possível nesse estilo. Então, eu acho que o chefe é também uma forma de liderar que, claro, sendo usada de forma inteligente e, no meu ver, hoje, em um espaço muito pequeno de mercado, ainda deva ser utilizado. Então, pelo menos é o que eu penso, e tem dado certo nas minhas consultorias, nos meus treinamentos, esse tipo de conceito. Eu queria falar para você um depoimento meu aqui, né, um pouco aí das minhas vivências aí profissionais. O meu primeiro chefe, ele era justamente um horror. Então, era um ogro, vamos falar bem claramente, tá? Mas aí são outros tempos, coisas aí que, se fosse nos dias de hoje aí, o cara sofreria processos de assédio moral e, enfim, de uma série de coisas aí. Mas o que eu quero dizer é que esse, por ter sido meu primeiro chefe lá com 14 anos,
Alguém vai falar, pô, você falou que trabalha desde os 12, como é que você agora vem falar 14? Pois é, que 12 anos aí eu não conto ainda muito como um trabalho formal, porque na verdade eu só ajudava meu pai aí com uma atividade que ele tinha lá, ele era pedreiro, e não era regular também, não era sempre que eu precisava ir, e confesso também que eu não gostava de ir. Eu queria brincar com 12 anos, né? Aliás, quem que não quer, né? Mas com 14 aí eu já tinha responsabilidade, sim. Aí eu entrei no Senai, fiz um curso lá, e esse curso era naquele modelo lá que era parte curso, parte direto na empresa contratante, então eu tive já um primeiro chefe. E aí, nesse primeiro chefe lá, o que eu tinha como base do que era um chefe era que era uma pessoa que era um monstro. Tá? Então, totalmente intratável, totalmente indigesto, e mais claramente, aí no meu caso, ele me perseguia. Tá? Perseguia no sentido de que eu era uma ameaça para ele, porque eu já estava fazendo um curso técnico com 15 anos, né, que foi o ano seguinte que eu entrei nessa empresa, e o cara mal tinha o primário. Então, daí, eu era uma ameaça para ele na época, era isso que ele pensava lá e tudo mais. Já deve ter até morrido essa criatura aí. Mas eu tive a grata, vamos dizer, sorte que o segundo chefe que eu tive era exatamente o oposto. Então, daí, eu consegui ver que o mundo não era só com aqueles monstros que tinham lá, né? Então, aí eu vi que era uma coisa diferente, que o cara, vamos dizer assim, dentro dos conceitos que você acabou de falar, ele encaixava com uma luva. Ele era um misto de chefe com um misto de líder. Então, tinha alguns momentos que ele era mais chefe, outros momentos mais líder, mas era alguém assim que a gente podia contar, a gente podia tratar com ele, conversar, um diálogo, tirar uma dúvida, expressar uma opinião. Então, isso daí foi um divisor de águas para mim. Tá? E uma outra situação em que eu me lembro bem aí, que eu também queria colocar aí até para você, né? Para quem estiver ouvindo, porque nesse mesmo período aí, inicial da minha carreira profissional, quando eu estava no Senai, eu tinha um professor lá que todo mundo morria de medo dele. Inclusive até tremiam para falar com ele, porque o cara não falava. O cara entrava mudo na sala de aula e saía calado. Aí você vai falar, mas como que o cara era professor? Pois é. Aí que entra um detalhe aí que eu achei fenomenal, alguns anos depois, podendo, com mais maturidade, entendendo, né? Porque ele se limitava ao seguinte, ele mandava a gente abrir uma apostila lá e fazer o que tinha na página. Tá? E era um professor de desenho mecânico. Então, o que acontece? Naquele momento lá, como eu era criança lá, né, um adolescente, né, 14 anos, que achava aquilo um absurdo. Pô, vem aqui, o cara só manda abrir a apostila e sair fazendo. Mas, como eu disse, alguns anos depois, entendendo melhor, eu entendi o que ele quis fazer conosco e o que ele conseguiu, porque todos naquela turma lá adquiriram essa habilidade. Habilidade que era? Nós sermos autodidatas. Nós conseguirmos entender uma situação com um pouco só de explicação, interpretá-la e ter o raciocínio lógico suficiente para botá-la em prática. E aí a passagem que eu ia falar, além dessa, que eu achei assim muito positivo do lado dele, né? É que como aquilo lá eram outros tempos hoje, que as pessoas até nem entendem o que é isso, nós tínhamos uma carteirinha. Essa carteirinha tinha que ser recolhida todo dia, levada à secretaria, a secretaria carimbava presente lá, ou ausente se não tivesse o carimbo do dia anterior, né? E aí, cada aluno tinha um número na sala e no dia específico lá, por exemplo, hoje é dia 30, o número 30 que tinha que recolher as carteirinhas e levar até a secretaria. Isso aí tinha um prazo para fazer isso. Nós entrávamos 7 da manhã, tinha que ser feito até 7h10. Se não fizesse até 7h10, a sala inteira ficava com falta. Era uma coisa assim bem rígida, tá? Então eu estava lá e foi o único dia que ele levantou da cadeira, quando foi o meu dia, que é dia 5, né? Eu nasci no dia 5 e meu número também, coincidentemente, era 5 lá na classe. Ele foi explicar alguma coisa na louça. Eu falei, e agora? O que eu faço? Porque o cara, como eu falei, era sempre cara de zangado, todo mundo morria de medo dele. Daí eu fui quietinho lá, pegando carteirinha por carteirinha, de cabeça baixa, levei até a secretaria e voltei. Quando eu voltei, ele já tinha acabado a explicação.
ok, e agora, né? O que eu vou fazer? Não sei, né? Porque se ele foi lá explicar é porque é alguma coisa que é fora do script padrão da apostila, né? Aí eu tava lá com uma cara de dúvida, não sabia o que fazer e tal. Daí a pouco ele para do meu lado lá e começa a explicar: ó, isso daqui é o seguinte, você tem que fazer assim, tem que fazer assado. Aí naquele momento lá, eu vi que tudo aquilo que ele tava fazendo lá, dele ser ruim, entrar mudo, sair calado, era só teatro. Que ele era, na verdade, uma grande pessoa disfarçada de um vilão. Então, isso daí também que eu queria deixar aí, né? Porque às vezes as pessoas têm uma má impressão de alguém pela, talvez, uma aparência que a pessoa não tem aí dentro do estereótipo que a pessoa está acostumada, e daí já tira conclusões precipitadas. Eu acho que todos têm que olhar assim com um pouco mais de profundidade quem é quem. De repente, aquele que você acha que não dá para contar com ele é aquele que você vai mais poder contar numa hora de necessidade. Eu tenho visto, meu amigo, eu tenho sido contratado com uma certa frequência pelos profissionais diretamente, não pelas empresas. E aí eu vejo algumas dificuldades. E às vezes eu chego em alguns locais e a pessoa é totalmente capacitada. E eu não consigo entender porque ela não consegue executar aquilo que a gente conversou e por que o trabalho dela tem alguma dificuldade ou a relação dela com a equipe dela tem alguma dificuldade. E eu comecei a perceber e a concluir que os nossos líderes, ou pelo menos os líderes mais jovens, eles estão ainda, ou estão hoje, que é uma avaliação que eu ainda não me sinto pronto para concluir, mas eu percebo que eles estão muito receosos de como outros profissionais vão vê-lo e não tão preocupado com o resultado do seu trabalho. E aí nós temos um paradoxo interessante, que é o líder deve, ou o líder tem que atingir resultados, apesar de. E aí nós temos alguns apesares que eu acho interessante. Tem que atingir resultado, apesar de ter faltas na equipe. Tem que atingir resultado, apesar de muitas dúvidas. Tem que atingir resultado, apesar de um faturamento ou um orçamento muito baixo para a equipe, para a produção ou para algo do tipo. Tem que ter resultado, apesar de nem todo mundo da equipe dele queira trabalhar. Então tem uma série de apesares que tem deixado alguns líderes, e aí é apenas uma experiência da base de clientes que eu tenho, líderes mais jovens, e aí eu digo na faixa dos 25 aos 30 anos, têm sido profissionais que têm buscado mais o meu trabalho. Por quê? Porque o meu trabalho como coach, como mentor, ou mesmo o processo de coach especificamente, ele deixa a pessoa com uma visão mais clara sobre o que ela quer, o que ela pode, qual o direcionamento, quais os objetivos, quais as habilidades e competências que precisam ser desenvolvidas. Então, isso traz para o profissional, depois desse processo ter acontecido, isso traz ao profissional uma autoestima que lhe dá forças para tomar decisões, mesmo que a cabeça dele diga que ela não é simpática, ou que ela não é, ou que essa ação não demonstre o profissional que ela gostaria de demonstrar. Né? Então, uma coisa que eu deixo bem clara para os jovens líderes, que é o público que eu mais trabalho, eu até tenho clientes que são executivos, altos executivos, assim, mas não é a minha prioridade. Minha prioridade, porque eu gosto de trabalhar, é com pessoas mais jovens, é com os líderes que estão se formando ainda. É esse profissional que eu gosto de trabalhar. Tenho clientes alto executivo? Tenho clientes que são gerentes de banco, que são diretores de banco, por exemplo, mas eu gosto de trabalhar com os jovens, com os novos líderes, aqueles caras que estão se formando. E esses caras e mulheres precisam de um reforço que não necessariamente seja de autoestima, mas na verdade é de ferramenta. Quanto mais ferramenta tu tem, mais seguro tu te sente. Aí sim a tua autoestima sobe e tu toma decisões
com mais segurança, né? Então, esse é o desafio de hoje. A gente saiu já, ou a gente está saindo da era da informação e a gente está entrando na era do fazer, né? A pandemia foi a maior distribuição de conhecimento que a gente teve na história da humanidade. Ninguém fez tanto curso de graça, ninguém ganhou tanto certificado de graça, ninguém teve tanto conhecimento à sua disposição. Só que a pandemia passou no seu grau mais elevado e hoje nós estamos voltando a uma realidade, a uma rotina um pouco mais normal, entre aspas, porque a gente está falando do que era o passado, hoje a gente está falando de novas rotinas, mas a rotina começou a voltar ao normal e estamos percebendo que todos aqueles cursos, aquele conhecimento que foi dado no passado, recente, grande maioria não consegue executar hoje o que aprendeu. Não é mais tão fundamental eu saber qual é o sexo dos anjos, mas é fundamental eu saber como é que o anjo se reproduz, como é que o anjo se relaciona e fazer isso acontecer, né? Então a gente está hoje na era do fazer, na era de pegar o que tu sabe e botar à prova, o que abre muitos campos novos. Por exemplo, hoje eu conheço muitos profissionais que dão consultoria sem conhecer matérias de uma forma mais profunda, matérias específicas. Por quê? Porque esse cara se prepara, ele faz um contrato com alguém, ele se prepara durante 30 dias, especificamente naquela matéria, naquele conteúdo, naquele mercado, e consegue prestar uma consultoria com um sucesso bem consistente. E claro, passando daquele cliente, ele está habilitado àquele mercado, àquele perfil, àquele desafio, né? Então hoje, se eu pudesse dar uma dica para alguém que quer trabalhar com liderança, aprende a fazer aquilo tudo que tu aprendeu, que tu leu, que tu estudou, que tu observou, aprende a fazer. Então, eu queria pegar um gancho aí do que você está falando, que é o seguinte: você falou aí que nós tivemos aí uma profusão do conhecimento aí na pandemia aí, né? Isso é fato. Nós tivemos também aí a criação aí de outros tipos aí, vamos dizer, de classes sociais, né? Vamos falar assim, um jeito bem chulo aí, na brincadeira, tá? Na verdade, nós estamos falando aqui. Nós tínhamos aí antigamente, basicamente, era quem estava trabalhando e quem não estava trabalhando, né? Eu vou tentar explicar aí, passo a passo, que eu estou querendo passar aí de ideia. Eu falo quem estava trabalhando é quem estava trabalhando fisicamente em algum lugar, né? Fora de casa. Então, hoje criou-se uma outra categoria. Quem trabalha, mas dentro da sua própria casa. E daí apesar de ter muitas discussões a respeito disso, né, do home office que eu estou falando, eu, por exemplo, tenho uma visão. Não vou expor ela agora, mas eu quero só colocar aqui no nosso debate e nós estamos falando aqui, né, no seguinte sentido. Quando você sai de casa para trabalhar, você literalmente saiu de casa para trabalhar. Então, a sua cabeça está concentrada 100% no teu trabalho. Que pode acontecer, evidentemente, que afinal nós somos humanos, se não seríamos robôs, alguém liga para você da tua casa, você atende, resolve um problema rapidamente, ou se não é uma coisa rápida, você tem que sair do teu local de trabalho para ir para casa, mas você está de corpo e alma naquele momento num local de trabalho, é isso que eu estou querendo dizer. Com o home office, isso mudou um pouco, né? Porque não adianta falar que você está 100% focado no trabalho quando você está na sua casa. Quem fala isso, me desculpa, é uma tremenda mentira. Então, criou-se aqui uma outra categoria aqui agora, que é você conseguir se administrar estando na sua casa, administrar a sua vida, vamos dizer, dentro da tua casa, teus afazeres dentro de casa, com o teu lado profissional. Então, isso que criou-se uma nova categoria aqui, que eu até agora não vi assim, nos cases aí todos que eu tenho visto, até na empresa que eu atuo aí, 100% de assertividade. E eu queria te fazer uma pergunta do teu outro lado, né? Esse lado aí está do lado de coach, de treinamento, tudo mais, de liderança. Mas no começo lá da conversa você falou que você foi um vendedor líder no Brasil, né? Naquele segmento que você atuava. Então é assim, o que eu estou querendo colocar agora aqui para nós aqui?
Como que na tua visão uma pessoa tem que se comportar do ponto de vista de vendas? Todo mundo é vendedor, não é? É um talento que está lá dentro da pessoa e ela não sabe às vezes, ou mesmo ela se acha vendedora, ela não é? Como é que você acha que tem que ser um vendedor ideal e como que é isso daí para todas as pessoas, no geral? Ótima pergunta, ótima matéria, adoro falar de vendas. E por falar nisso, eu sou especialista no mercado imobiliário Brasil, tá? Então, imobiliárias, corretores que estejam nos ouvindo podem fazer contato, que eu tenho muitos cursos, muitas matérias sobre o mercado. Quando a gente fala de vendedor especificamente, eu gosto de deixar algumas coisas bem claras para a gente partir um raciocínio, senão, se a gente não partir desse raciocínio, a gente já discorda de início e aí é difícil um debate sobre isso. Eu acredito muito que não há habilidades propriamente ditas que venham de um bebê que nasceu num lugar qualquer e sem nenhum tipo de estímulo e contato, ele vai crescer e se desenvolver maravilhosamente bem em alguma coisa. Eu acho que se a gente pegar um bebê, colocar numa ilha e por um milagre da nossa imaginação, ele sobrevive, vai crescendo, só tá ele na ilha, ele, plantas e alguns animais para sobreviver. Essa criança cresce, vira um homem. Vai virar um homem o quê? Um homem que fala? Não vai ser um homem que fala. Por quê? Porque não tem outros seres humanos para ele falar. Então ele não vai entender que o som de A é igual à letra A. Então ele não vai coincidir esse conhecimento. Vai nascer um homem que sabe tocar música maravilhosamente bem, ou uma mulher maravilhosamente bem? Não vai. Por quê? Porque lá não tem instrumentos, ele nunca mexeu, ele não desenvolveu essa habilidade. Vai ser alguém que vai nascer com uma capacidade de desenho maravilhosa e desenvolver essa... Não vai. Porque lá não tem desenho, lá não tem papel, lá não tem... Não vai. Ele vai desenvolver aquilo que é estimulado na sua base. Pode ser que, com o tempo, maior estímulo em algo auxiliado por uma estrutura biológica cognitiva ou física, ele consiga desenvolver, pegar uma habilidade que tem uma certa facilidade e destrinchar ela em uma coisa maior. Partindo desse pressuposto, tá? Eu não acredito que as pessoas nasçam vendedores. Eu acredito que as pessoas nascem, algumas com uma facilidade em comunicação, porque na infância foi estimulado, e porque na sua família as pessoas falam muito e têm órgãos mais desenvolvidos, e no seu DNA veio uma capacidade pulmonar um pouco maior, uma hiperatividade cerebral que faz com que ele queira falar o tempo todo, e aí ele acaba desenvolvendo a habilidade da fala com esse tempo. Na verdade, eu dou a isso, por exemplo, a minha habilidade de fala. Eu sou um cara que me convidam para dar palestras, para falar. Considero eu que se as pessoas estão me pagando para fazer isso, quer dizer que eu faça o bem, senão não pagariam. Se eu sou um cara que falo bem, eu posso garantir. Eu sou um cara que falo bem desde a minha adolescência, pré-adolescência. Por quê? Porque eu fui hiperestimulado. Eu fui estimulado por um pai professor a eu falar, a eu me expor. A minha hiperatividade fez com que, na dúvida, eu falo, porque eu não vou ficar parado, eu não vou ficar quieto, eu não vou ficar intimidado, porque eu sou um hiperativo. Então, a minha estrutura biológica dispara mais eletricidade do meu cérebro, que faz com que eu tome alguma atitude. E como eu sou mais estimulado à fala, a minha atitude acaba sendo a fala, desde muito jovem. Então, eu desenvolvi isso que faz com que eu tenha hoje uma facilidade em expor ideias. Tá? Então, eu acredito que todo ser humano passa por isso em algum momento. Então, as pessoas dizem, mas como é que tu me explica uma criança que desenha maravilhosamente bem? Simples, ela foi estimulada no momento certo, que não sabemos qual é exatamente esse momento, com as ferramentas certas, que nós não sabemos ainda quais são essas ferramentas certas, numa intensidade certa, para a estrutura daquela criança, que fez com que ela aprendesse muito rapidamente uma habilidade de desenho. Se tu nunca der uma caneta para essa criança, um lápis, uma folha, seja o que for, para ela desenhar, ela nunca vai desenvolver a habilidade de desenho. Então não é a pessoa nasce pronta ou não nasce pronta, ela nasce com certas facilidades. Mas se não forem desenvolvidas, isso não vai acontecer. E é aí que eu entro na questão do vendedor.
O vendedor precisa se desenvolver. Todos nós somos vendedores? Sim, de ideias. Se eu sou, por exemplo, eu posso ser um contador, e eu vou botar esse exemplo única e exclusivamente, porque ele pode, se quiser, trabalhar sozinho numa sala, com as suas questões, fazer seus contratos e seus atendimentos, sem muito contato externo, tem essa possibilidade. Então, se eu sou um contador e eu preciso ter mais clientes, eu vou ter que me comunicar mais, eu vou ter que vender o meu trabalho. Se eu sou um contador e tem alguém que venda para mim, eu preciso ainda ser vendedor? Sim, porque precisa vender para quem vende a ideia de como funciona, de como as coisas são melhores, qual é o melhor caminho na tua visão sobre as coisas, porque é tu que executa isso. Tu tem que vender ideias quando tu está relacionando com o teu parceiro ou parceira. Tu tem que vender ideias quando tu educa uma criança. Tu tem que vender ideias quando tu fala com o teu vizinho que tu quer jogar bola, que tu quer fazer um churrasco. Tu tem que vender ideias quando tu quer discutir, aqui no Rio Grande do Sul principalmente, quem é melhor, Grêmio ou Inter. Nesse caso até a gente discute pouco porque o Grêmio é muito melhor. Mas sim, eu acredito que todos nós somos vendedores em algum ponto, mas eu não acredito que nós nasçamos como grandes vendedores ou com grandes habilidades gratuitamente ou algo do tipo. Não tenho um estudo científico que comprove uma coisa ou outra, e não se tem o contrário também, é coisa que a gente estuda ainda, e a todo momento a gente vê estudos sobre isso. Existe uma carga genética? Existe, claro que existe uma carga genética, mas a carga genética, como em muitos assuntos, ela é uma tendência e não algo absoluto, como, por exemplo, já se é comprovado que existe uma carga genética que facilita, que tendencia a pessoa a se viciar no álcool e desenvolver o alcoolismo, por exemplo. Quer dizer, então, que todo mundo que é filho de alcoólatra vai ser alcoólatra? Então, não, claro que não. Precisa ter estimulado aquele ponto, precisa ter um ritmo, precisa ter uma rotina, precisa ter alguns pontos importantes para que aquele sinal, aquela carga hereditária dê o start e aquilo aconteça definitivamente. Então, eu tenho uma visão de que todo mundo pode ser vendedor profissional, e eu acredito que todo mundo no cerne é vendedor, pois nós somos animais coletivos, e a partir do momento que somos coletivos, nós necessitamos da interação, e quando nós necessitamos da interação, em algum momento nós queremos nos expressar, nós queremos que outra pessoa entenda algo, e o papel do vendedor não é efetivamente vender. A venda, o contrato, o pagamento é uma consequência de uma relação que aconteceu de uma forma correta, gostosa, salutar, positiva, né? Então, acredito que sim, todos nós somos vendedores, mas não acredito que isso venha gratuitamente, que todos nós devamos desenvolver essas habilidades. E qual o conselho que você dá para alguém que quer ser um bom e um ótimo vendedor? Pode acessar o site coachdiogo.rocha.com e ir lá em contatos e me chamar. Mas, fora essa dica, a pessoa que quer ser uma boa vendedora, a pessoa que quer ser um profissional da área de vendas de sucesso, ela precisa se focar em pessoas. Como as pessoas funcionam, o que elas pensam, o que elas sentem, o que é gatilho mental, o que está com um sentimento ou outro. Gatilho mental, algumas pessoas acreditam que seja conceitos que provoquem no outro comportamento, e, portanto, eu posso enganá-lo. Não é isso. Os gatilhos mentais auxiliam tu a colocar o cliente no mesmo ângulo de visão que tu tem sobre o produto ou serviço que tu está vendendo, né? Então, a minha dica é: estude muito, conviva muito e seja um verdadeiro apaixonado, interessado e curioso sobre a vida humana e toda a complexidade que o ser humano tem. Traduzindo aí para pessoas que talvez não entendam a sua ideia sobre um bom vendedor, vou falar do meu jeito aqui, tá? É gostar de falar com pessoas. Se não gostar de falar com pessoas, não adianta nada. Exatamente. Né? Tem cara aí que eu já ouvi aí no passado, aí, quando eu andava de ônibus, graças a Deus hoje não preciso mais. Se precisar, ando também numa boa, não tenho nada contra.
Mas eu também, passado lá bem remoto, ouvi uma vez um motorista de ônibus falando assim pro cobrador. Isso com gente no ônibus, tá? A pior raça que existe é o passageiro. Um cara desse daí, meu, não tem a menor condição de ser nada. É pra ser bem verdade, porque hoje em dia, não importa que você tá atrás de um computador, tudo que você tá fazendo tem algum tipo de relação com pessoas, né? Tem algumas relações que são mais diretas, de você conversar com a pessoa, tá presencial ou não. Outras, como essa daqui, que se tornou algo padrão nos dias de hoje, né? Videoconferências. Mas até no LinkedIn, como pegando um exemplo aí, onde nós nos conhecemos, né? Que é uma rede aí profissional, ali também tem que ter relacionamento. E às vezes a pessoa não sabe fazer isso. Eu, por exemplo, no LinkedIn, há muitos anos atrás, em 2009, eu criei um grupo chamado Negócios e Oportunidades em TI, Telecom e Serviços Gerais. Que eu participo, você mesmo... para deixar claro. Hã? Você que participa? Eu participo, estou lá, Isso. atuante. Isso, principalmente atuante. Então, quando eu fiz esse grupo aí, é óbvio que eu tinha um objetivo, criar um network para mim aí, que na época era prestador de serviços de computação aí, então isso me interessava. Mas eu sempre fui muito claro, o negócio é aberto, então você quer divulgar uma ideia, quer divulgar um trabalho, quer divulgar alguma coisa, fique à vontade, né? E quando eu comecei esse grupo aí, eu entrei em contato com muitas pessoas que eram gestores, diretores aí de empresas aí na área de TI e convidei a participar. Aí o cara nem dava resposta, de nada, nem para falar sim, não, etc. Aí passava lá 1 ano, 2 anos, daí o cara me mandava uma mensagem lá, olha, você me desculpe, mas a sua mensagem entrou no spam, eu não vi, etc e tal. Como é que a mensagem entrou no spam? Que daí você olhar lá, Open to Work, daí o cara precisava de ter contatos. Sim. Então isso é uma coisa que eu sempre falo aí pro pessoal que está no LinkedIn. Network é uma atividade constante. Se você está numa rede profissional, de network profissional, e não der atenção para quem te procura, então saia dela. Então, eu, por exemplo, todo dia eu recebo algum tipo de mensagem lá. Olha, estou aqui com um produto tal, dá para você me dar uma chance de apresentar? Eu olho lá, se for alguma coisa que é interessante para a empresa que eu trabalho aí e tudo mais, eu respondo, ok, vamos marcar uma reunião, um vídeo, seja lá o que for, você pode me mostrar, mas não garanto nada, não tenho essa necessidade agora, mas me mostra, que daí eu vou ver em algum momento vou poder usar. Se é algo que não me interessa, aí eu pego e descarto logo, pego e falo, cara, muito obrigado, mas nós não temos interesse nisso agora e acabou. Mas eu sempre dou uma resposta, pode não ser a resposta que a pessoa queira. Então isso daí também serve para todos aí que estão aí no mercado aí. Então, uma coisa que eu sempre falo aí do ponto de vista agora de Deus, é o seguinte, às vezes a pessoa tem um problema e fica, eu tenho um problema, eu tenho um problema, eu tenho um problema, e as oportunidades estão tudo aqui em volta dele. Então, você tem que dar atenção para todos aí no LinkedIn e tudo mais. Bom, Diogo, o papo está muito bom, mas infelizmente eu preciso encerrar aqui o programa porque já deu o nosso tempo. Tá? Aqui é toda a plateia disse, então, que pena, né? Mas eu acho que a gente pode aí ter um outro papo em breve aí para continuar esse assunto aí, ou outros aí que tenham, né? Já aceitei o convite. Então tá jóia. A gente marca aí um novo aí em breve aí e continuamos aí o papo aí, falamos mais sobre você, do seu serviço também e tudo mais, tá bom? No final aí do programa aí tem sempre os créditos aí, eu vou deixar todos os seus dados lá que você queira que sejam divulgados, o teu site aí que você acabou de falar e deixa uma mensagem rápida aí de uns 30 segundos aí para quem estiver nos vendo. Não desista, né? Nós somos brasileiros, nós sonhamos, nós batalhamos, nós lutamos, nós representamos e nós estamos hoje num momento de retomada, mas uma retomada na dúvida, uma retomada desconfiada, mas vamos à luta, né? Como profissional, como pai de família, como amigo, como colega, como vizinho, podemos lutar por tudo, podemos brigar por todos,
podemos tomar decisões, podemos tomar posições, mas nunca sem perder o carinho pela humanidade, pelo irmão, pelo colega, pelo parceiro, pelos profissionais e pelas relações com todo ser humano que a gente tem. Nossos filhos são a maior fonte desse amor, é onde a gente foca tudo isso, mas o teu colega de trabalho talvez também precise um pouco de um abraço, talvez o teu chefe precise apenas de uma oportunidade de ser escutado, talvez a pessoa da recepção está precisando de um bom dia mais caloroso, talvez aquele vozinho que está sempre atravessando a rua para buscar pão na padaria do lado do teu trabalho, da tua casa, que passa olhando para baixo, porque ele está cansado, porque ele já levou muito na cabeça durante muitos anos, ele já lutou por muita coisa, ele só quer talvez um bom dia. E talvez o teu bom dia, com o desejo de que o dia da outra pessoa seja realmente bom, talvez seja a chave de fazer o teu entorno mais feliz, e com certeza tu também vai ser mais feliz. Então, sejamos otimistas, porém sem nunca deixar de lutar por aquilo que a gente acredita. Acredito que seja isso. Muito obrigado pela oportunidade, Francisco. Gostaria de deixar o convite a todo mundo a me conhecer no LinkedIn, Diogo Monticelli Rocha, e a minha newsletter também no LinkedIn, O Que Posso Aprender Hoje, que é uma newsletter que eu tenho lá com muito carinho e que eu quinzenalmente deixo lá textos sobre o meu trabalho, sobre o que eu penso, sobre venda, sobre gestão, sobre relacionamento, sobre diversos outros assuntos. Obrigado pela oportunidade, meu amigo. Então é isso aí. Diogo, eu que agradeço aí sua participação aqui no nosso programa e tudo que você passou de positivo aqui para as pessoas que assistem. E espero você que está nos vendo aí no próximo. Até lá. Tchau.